Qual que é o data center minimamente ideal para eu ter na minha empresa? Meu nome é Sidney Fabiani, eu sou o presidente e fundador da Gemelo Data Centers. Eu vou dividir isso em 3 etapas. A gente vai chamar de o mínimo do mínimo, o intermediário e o mínimo ideal. Ok? Então, no mínimo do mínimo, esse data center precisa ter o quê? Ele precisa estar numa sala adequada, é claro, mas ele precisa ter 2 ar-condicionados, e aqui eu não estou nem falando de ar-condicionados de precisão, eu estou falando de 2 ar-condicionados de boa qualidade, que atendam bem às demandas de resfriamento e que tenham automação, permitam rodízio entre as máquinas no período adequado. Segundo ponto, 2 UPS, e aqui algumas pessoas sempre podem perguntar, com um só não resolvo? Não. Por quê? Porque esses UPS, quando precisarem de manutenção, se for apenas um, você vai ficar sujeito a todas as oscilações que a rede elétrica no Brasil tem. E detalhe, não achem que o UPS é apenas para quando você está sem energia. O UPS ele serve também para filtrar todas as impurezas que a gente recebe da rede externa, que são muito maléficas aos equipamentos de TI. Em outras palavras, ele faz uma dupla conversão. Eles recebem a energia da rua, convertem e reconvertem numa nova senoide. Então, você precisa ter o UPS, ponto. Agora, minimamente, a gente entende que são 2. Ok? Um para atender cada circuito de entrada. Então, você tem um circuito único de entrada que está dividido nos UPS e vai entregar cada régua e cada PDU de cada rack. Ok? Próximo ponto, que é muito importante, é a parte de quadro elétrico. Tá? E o básico do básico é ter um quadro elétrico dedicado. Tá? Ele não vai ser duplo, ele não vão ser 2 quadros, mas pelo menos que ele seja um quadro elétrico dedicado e não compartilhado com o prédio. Okay? Isso é o mínimo do mínimo. Segundo, um gerador, mesmo que compartilhado com o prédio, mas um gerador é absolutamente necessário. Uma porta de segurança, claro, e algum sistema básico de alarme que te dê pelo menos temperatura, umidade, controle de fumaça e infravermelho. Isso é o mínimo do mínimo para a gente ter um data center minimamente confiável. Quando a gente quer subir de nível para um nível mais intermediário, o que a gente acrescenta? A gente acrescenta, em vez de 2 ar-condicionados de conforto, a gente vai para ar-condicionados minimamente industriais, que eles são de semi-precisão, mas totalmente automatizados e permitem uma vida útil muito maior, não comparável a um ar-condicionado de conforto que foi feito para trabalhar 8 horas por dia e não 24 horas por dia. Os UPS a gente já mantém, no nível básico a gente já estava com 2, e a gente vai para um quadro elétrico minimamente duplo, ou seja, um quadro elétrico duplo que permita alguma manobra e saídas independentes para os no-breaks X e Y. Gerador dedicado, a gente sai do compartilhado para o dedicado, mantemos o nível de segurança com a porta que a gente já tinha, e aí subimos o sistema de detecção e extinção de incêndio, daquele básico extinção manual, para um sistema ideal, que é um VESDA da vida, tá? Um sistema de detecção precoce de incêndio baseado em partículas ionizadas. Adicionalmente, extinção de incêndio automática. E aí a automática mais usada no mercado hoje é com Novec. Então, isso é o básico para a gente ir, ter um data center confiável no nível intermediário. Quando a gente passa para o nível mais avançado, mais próximo do ideal, a gente faz o quê? A gente não aceita mais ar-condicionados industriais. A gente vai para ar-condicionados de precisão, que são bastante mais caros, mas eles entregam outro nível de performance, outro nível de controle e outro nível de durabilidade. Aí os UPS já estão adequados, a gente vai para quadros elétricos duplos, independentes. X é um, Y é outro. A gente vai para 2 geradores. E isso eu acho que é um ponto muito importante, porque um dos itens que mais falha no data center é gerador. Não importa a manutenção. Por mais que você faça uma manutenção adequada, em algum momento ele não vai partir. E se ele não partir, você só tem um, acabou. Então, gerador duplo, em algum momento, ele é muito, muito, muito importante para a confiabilidade do data center. Agora, de porta de segurança, a gente passa para paredes de segurança. Então, ou seja, paredes corta-fogo, piso corta-fogo, teto corta-fogo. Isso é um investimento importante no data center, mas ele é fundamental. Ele vai te dar no mínimo 60 minutos de proteção contra fogo externo. Tá? E aí é o tempo suficiente para os bombeiros chegarem e para um incêndio começar a ser apagado no prédio, porque nós estamos falando aí de incêndios do lado de fora da sala. Okay? O sistema de detecção, a gente já tinha o ideal e o de extinção também, então a gente mantém igual. E aí, adicionalmente, o próximo nível já vai ser alguma coisa do nível Tier 3, porque aqui até agora a gente está no Tier 2, tá? Que é bastante interessante, ele vai te dar algo como 22 horas apenas de indisponibilidade anual matemática, claro, a gente vai trabalhar para ser zero, mas matematicamente falando é isso. No próximo nível, então aqui nós já cumprimos o nível mínimo ideal. Né? No próximo nível, a gente já vai para Tier 3. E aí o que muda aqui? Se eu tenho gerador duplo,
Se eu tenho quadro elétrico duplo, se eu tenho 2 no breaks, por que eu não tenho Tier 3? Isso é um grande engano, mas o Tier 3 aí ele vai exigir outras coisas. Por exemplo, 2 transformadores lá na subestação, né? Um para X e um para Y, e os cruzamentos aí. O cruzamento mínimo para você atender um Tier 3 vai ser um cruzamento ajussante e outro amontante dos no breaks. Em outras palavras, muita gente acha que o Tier 3 ele exige duplicidade ou redundância, mas na verdade não. Ele exige manutenabilidade concorrente. O que é isso? Significa que eu posso tirar qualquer componente crítico, fazer manutenção nele e mesmo assim continuar recebendo 2 fornecimentos de 2 linhas independentes de energia. Então eu posso trocar um dos transformadores e o outro vai ter que entregar energia no XY. Nesse momento. Posso trocar um dos geradores ou fazer manutenção nele e o outro gerador tem que atender o data center inteiro no X e no Y. Mesma coisa os no breaks, mesma coisa os quadros elétricos, mesma coisa os ar-condicionados, que nesse caso não precisam ser N vezes N ou N mais N, como alguns chamam, mas sim N mais 1. Ou seja, eu tenho que ter o número necessário de ar-condicionados de precisão e um sempre esperando para entrar no rodízio quando o outro sair. Mas a gente já está falando de nível 3 e aí o Tier 3 é o nível ideal para a gente ter um data center. Então, com isso a gente tem 4 níveis, vamos dizer assim, que vai do básico ao intermediário, do intermediário ao desejável e do desejável ao ideal. Eu acho que isso responde à questão e permite que as empresas façam investimentos espaçados dentro de seus data centers, dentro do facility de seus data centers. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.